Opa, desculpa, eu não vi você aí. Sacanagem, eu claramente vi vocês aí. Vocês são uma câmera imensa. Meu nome é Cray e de qualquer jeito, já que o tema desse episódio é religião, eu tava lendo a Bíblia aqui no meu celular. Mas relaxa, se você não se sentiu representado, na minha biblioteca a gente também tem o Alcorão, o Livro dos Espíritos, a Torá e os Vedas hinduístas. Como nós sabemos, a religião é um tópico bem polêmico. Algumas pessoas têm, outras pessoas não. E algumas pessoas ficam naquele entre crer e não crer. Eis a questão: o que os jovens pensam sobre religião? É isso que você confere hoje nos Jovens com Z. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Umbanda, sou bandista, mas tô me afastado da religião hoje em dia. Não tô indo. Sem dinheiro pra pagar pra ir, basicamente. Tipo, não é longe, mas de moto na chuva não dá. Aí caro também não dá. Carro demora muito. E geralmente eu saio do trabalho, tipo, com um tempo de 20 minutos pra chegar lá. Então, tipo, eu tenho que sair do trabalho diretão. Não dá, velho. Então, tipo, é meio complicado essas questões. Mas eu planejo voltar aí. Assim que eu tirar minha CNH, eu não vou andar a pé mais, nunca mais. Nem pagar R$1 de Uber. Eu me vi muito perdida, sozinha, miserável, pobre, de espírito, podre. Me vendo uma pessoa extremamente melancólica, malvada, ruim. E eu falei, véi, temos que mudar isso. E eu falei, tipo, vou acreditar em Deus. Deus. Você parece, mano, esse cara lá em cima, esse cara, velho. Um dia eu tava chorando muito e eu falei, tipo, velho, por favor, tipo, tira esse sentimento de mim porque eu vou ser melhor, sabe? Se eu merecer me sentir melhor, eu vou ser melhor. E no dia seguinte eu acordei muito melhor. Muito melhor. E aí eu falei, mano, eu tenho que ser melhor agora. Então, tipo, todo dia eu estou sendo melhor agora porque me tirou do pior momento da minha vida. Pode ter sido Deus? Pode. Pode ser só eu mesma tendo uma última voto de esperança? Provavelmente, também. Meu pai falou uma coisa, meu pai era evangélico, ele parou de ser. Mas meu pai falou um negócio que é sobre enquanto há vida, há esperança. E eu considero que cheguei num ponto que eu não tinha mais vida. Eu não vivia. Então eu não tinha como ter esperança. E aquele foi meu último de esperança, sabe? Meu último socorro, pedido de socorro. E alguém atendeu. Eu mesma, talvez? Talvez Deus? Talvez meus guias? Talvez Exu? Talvez Maria Padilha? Talvez Jesus Cristo? Talvez Deus? Talvez eu mesma? Talvez o remédio psiquiátrico? Talvez o lítio ter acordado e bate na porta, talvez. Mas é muito mais confortável acreditar que ele tá aqui, sabe? Protegendo e cuidando de mim. Da questão presbiteriana. Não. Presbiterianos são muito fortes mais que Eu sou cristão da Igreja Presbiteriana do Brasil e de linhagem calvinista. Foi a interpretação que eu achei mais correta em relação às Sagradas Escrituras. Como cristão, nós somos chamados a ser gratos a Deus por todas as coisas que a gente tem, independente do que seja, mesmo na miséria, na riqueza. Então eu acho que essa condição de satisfeito é algo que deve ser buscado. Óbvio, eu não consigo ser satisfeito o tempo todo porque eu sou um ser humano. E seres humanos têm seus defeitos e têm desejos também que são completamente válidos. Eu tenho vários desejos, eu tenho sonhos, tenho vontades. Mas eu acho que essa é a condição que hoje eu tenho na maioria dos dias, não todos. E é o que eu mais busco ter, é ser satisfeito. É aquele negócio. O cristão ele tem que entrar em todos os espaços. O cristão ele vive uma sociedade, a sociedade tem muitas pessoas diferentes. O cristão não tem que ter medo de conviver em espaços com pessoas que cometem pecado. Quando você está nesses espaços, que pessoas que cometem pecado, pessoas que não são tementes a Cristo, você vai pecar junto? Se o espaço for nocivo, que ataca alguma coisa, algum pecado que para você é muito fácil de você cair, sai desse espaço. Agora só que você resiste, fique lá e seja uma boa testemunha. Fique lá e seja um bom exemplo de Cristo. Hoje em dia eu diria que não, mas eu fui criado no contexto da Igreja Católica. Fui criado numa família católica, né? Pelo menos família dentro de casa é católica, sempre frequento a Igreja Católica. Fiz minha catequese e crisma na comunidade da igreja do bairro. E só que, mano, eu não lembro em que momento, mas, tipo, na catequese, beleza, eu lembro que, foi um período que eu ainda estava conectado com a igreja, eu ainda me sentia, de certo modo, alguma coisa espiritualmente. Mas se for olhar, tipo, na crisma, mano, eu não sei onde eu me perdi, mas na crisma eu já não queria mais. Mas sabe aquele bagulho, tipo, você faz por contenção de danos também, você não faz tanta questão de largar o bagulho pra não arrumar problema com os pais? Não vou largar agora, vamos crismar, beleza. Bom que você arruma até um jeito de casar na igreja católica no futuro, se for possível. No momento eu tô num momento bem espiritualizado, sabe, da minha vida. Eu tô frequentando alguns centros de Umbanda e eu tô gostando. Então, em partes, eu tô indo procurar essa parte espiritual. Eu tenho alguns amigos da Umbanda e eu tava comentando e tudo mais.
com eles, eu, em partes, nunca deixei essa parte espiritual se esvair completamente. Ela só ficou ausente, de certa forma. É que eu nunca senti uma necessidade pulsante de estar correndo atrás de espiritualidade, sabe? Eu só fui com calma nisso, porque eu tinha coisas mais importantes pra cuidar no momento que eu saí da igreja. Mas é porque, querendo ou não, você tem uma pressão de coisas que você tem que ser e coisas que você tem que fazer pra você continuar como uma comunidade unidos a fés e preceitos, tá ligado? Não é culpa deles. É você que escolhe estar lá. E eu escolhi que, naquele momento, eu não podia estar tão pilhada em seguir os dogmas e não cometer pecados. E eu tava muito confusa e muito perdida. E me fez bem sair, mas é mais no sentido de, tipo, eu me sentia muito ansiosa na igreja. Melhorou a minha ansiedade, eu não precisava mais parar uma parte do meu dia pra fazer isso. Eu tenho mais tempo pra ficar comigo mesma. Isso, em certos momentos, me ajudou. Talvez no futuro eu volte. Talvez no futuro eu vire da Umbanda. Mas eu não sei. Nunca fui apresentado a nenhuma religião. Mas eu acredito. Acredita no quê? Assim, eu acredito em Deus. Mas eu não sei se a minha crença é em Deus. Ou se a minha crença é só de que, tipo, não é possível que tudo isso surgiu do nada, tá ligado? Se eu pudesse falar, tipo, Murilo, você tem alguma religião? Não. Você acredita em alguma coisa? Fé. Tipo, fé, apenas. Eu tenho fé de que as coisas podem acontecer se a gente querer muito, mas eu acho que a fé, ela move a gente não por uma questão religiosa, mas por uma questão de interna. Então, por exemplo, nossa, eu tenho muita fé de que eu vou conseguir um trabalho esse ano. Vou conseguir ganhar dinheiro esse ano. Será que essa fé só não é uma coisa que está te movendo na sua cabeça? Eu acredito muito porque já teve casos e casos de, tipo, eu pedir algo, eu mentalizar algo muito forte, ou fazer promessas e isso se realizar. Igual, toda vez que eu vejo aquela plantinha que você pega e assopra ela, faz um desejo, eu vou pegar. Eu acho que eu não gosto de religião, eu gosto de espiritualidade, né? Qual a diferença? Eu acho que religião eu vou me fechar muito numa vertente específica. E quando eu não quero isso, eu quero consumir tudo. Tudo que faz sentido pra mim. Algumas pessoas vão achar isso errado, claro. Mas é o que eu acredito e é o que me faz bem. Mas uma parte da minha família sempre foi muito devota, crente, como quiserem falar, de São Jorge. E eu sabia disso. Mas nunca foi algo que me chamou a atenção. Até que um dia, isso veio na minha cabeça do nada. E aí eu fui pesquisar a oração de São Jorge. É aquele meme, né? Eu abri a Bíblia e tive um êxtase maior do que a cocaína. Vi a oração e eu falei, nossa, caralho, né? É um babado mesmo. Esse São Jorge, ele é do babado. Ela é muito importante pra mim. É muito grande. Mas eu acho que foi aí que eu comecei a me interessar mais. Eu comecei a sentir coisas em relação à religião. E sentir coisas em relação a São Jorge. E eu acho que eu fui me conectando. Então eu passei a ir em centros espíritas, a ir na missa católica, a ir em culto familiar, culto no lar. E depois de um tempo veio o terreiro, né, de Umbanda. Eu acho que é um dos lugares que eu mais gosto de frequentar hoje em dia. Eu não sei, depois que eu comecei a frequentar tantos lugares e pegar pra mim o que faz sentido e descartar o que não faz, eu acho que eu sou uma pessoa mais centrada e mais realmente espiritualizada. Não, mas tu respeita a religião dos outros, eu não respeito a religião de ninguém! Pô, legal. Então a religião tem sim um papel importante para partes da geração Z. Mas por qual motivo essas pessoas realmente carregam a fé ou a ausência dela dentro de si? Eu ainda não cheguei longe o suficiente no Alcorão para ter a resposta dessa pergunta. Mas enquanto vocês assistem a resposta do pessoal, eu encontro para vocês. Cara, parece meio loucura, mas eu mesmo, analisando do meu ponto de vista, você começar a analisar o mundo, é meio impossível que não exista um Deus. Eu não sei se eu consigo fundamentar tanto a minha explicação, mas na minha cabeça faz sentido existir um Deus não para só punir ou regrar a nossa vida, mas para criar a sociedade e tudo. Eu não acredito que o Deus veio só para punir a gente. Do Espírito Santo. Só que nós cristãos cremos que o Espírito Santo trabalha nos nossos corações para nos convencer dos nossos pecados, convencer do quão ruins somos, para que agora a gente entenda, pera, eu sou um pecador, eu estou no caminho errado,
Cristo me justificou na cruz, ele me ama, ele quer que eu seja salvo, agora eu vou corrigir a rota, eu vou ser a pessoa que está mais alinhada com os princípios de Cristo. E eu acho que tem uma razão racional e uma razão emocional. Primeiro, por causa dos fortes sentimentos que vieram através da pregação do evangelho que eu tive, e também porque eu não consigo conceber racionalmente a não existência de um Deus. Quando você vai pegar a teoria do Big Bang, por exemplo, do criacionismo, e você vai pegar qual que é a chance de todos os elementos terem se alinhado após uma explosão que fez o universo se expandir e chegar aonde estamos agora, com seres humanos tão complexos, com construções tão complexas, com um mundo tão complexo, com um ar perfeito pra gente respirar, com tanta água, com a iluminação perfeita pra gente não queime, nem pra gente passeje por gelado. Você vai olhar a chance disso, é tipo em 1 vezes 10 a... Eu não lembro qual é o número, é 10 a 40, alguma coisa muito absurda. E eu falei assim, cara, entre isso e o design de um Deus criador, faz muito mais sentido um Deus criador. Justamente porque as coisas não são sem sentido. Todo o nosso design tem sentido. Todas as coisas que estão à nossa volta têm algum sentido. A ciência é tão bela por causa disso, porque a gente estuda o design de Deus. Comigo veio através da pregação do meu melhor amigo. Aí eu fui entendendo a magnitude do meu pecado e fui convencido pelo Espírito Santo de que Deus é verdadeiro e esse Deus se expressa em Cristo Jesus. E foi difícil de aceitar isso? De que você tinha eles? Não, porque foi muito doloroso. Difícil não é a palavra. Tipo assim, será que eu tenho erros? Não, foi assim, eu falei assim, eu tenho erros. Foi doloroso, tipo assim, nossa, olha o tanto de erro que eu tenho. Olha o tanto de coisa que eu fiz errado. Nesse sentido foi doloroso, mas no sentido de, será que eu tenho erros? Não, foi fácil de admitir. Eu poderia estar muito, muito triste e decepcionada com a fase que eu estou agora. E não que eu não esteja, mas eu prefiro acreditar que é por um motivo maior que vai me ensinar alguma coisa e que eles estão tentando me mandar um recado que eu preciso aprender, do que realmente ficar frustrada, ponto. Chateada, ponto. Porque, com certeza, ficaria muito mais difícil passar por essa situação do que agora, do que como estou agora. Eu acho que o ser humano precisa acreditar em coisas, né? Seja religião, ou seja filosofia, ou seja qualquer outra coisa. O ser humano é baseado em acreditar. Acreditar que tudo vai melhorar, ter fé de alguma forma. Porque se a gente não tiver fé no que quer que seja no universo, no futuro, qualquer coisa, a gente acaba empacando, né? Fica meio sem propósito, eu acho. Mas, velho, hoje em dia eu acho que eu me afastei muito da religião. Acho que por uma questão mais, a parte mais ideológica, ver muita gente que sofre por causa da religião, muita gente que não só sofre, mas a parte que pensa muito, cabeça muito fechada, espalha muita desinformação, ter muita variação, então acaba que, tipo assim, entra muito nessa parada de, tipo, como é que você põe credibilidade num bagulho que tem tanta linha de pensamento e tá meio que todo mundo unido no sol? Já pensei, mas aí meio que quando eu vou racionalizar, meio que é mais do mesmo, né? Eu não sou uma pessoa que tem crenças, né, e tal. Então a minha base é naquilo que é mais científico, naquilo que é, tipo, daqui mesmo. Bom, se Deus existe, né, se existe alguém que é maior, alguém que é salvador, porque que quando tava tendo períodos de genocídio, tipo o nazismo ou a ditadura militar, por que não teve interferência disso? Porque não foi falta de aclamação ao sagrado, né? E aí eu meio que penso nisso em relação à matriz africana, tipo, no período da colonização, né? E aí eu fico, mano, é a mesma lógica, sabe? Teve uma vez que um casal de membros chegou lá na igreja e eles eram donos os dois eram donos da panificadora que tem lá na região, que é a mais famosa. Os dois eram empresários, tinham dinheiro pra caralho. E aí, coincidentemente, mano, esses dois, tipo, viraram liderança da igreja. Tipo, pouco tempo depois. E, tipo, quando eu era mais novo, eu tinha essa percepção, pra você ser liderança da igreja, você tem que estudar, tem que fazer um monte de coisas, tem que, sei lá, participar, tipo, a partir de coisas pequenas, tipo, começar por coisas pequenas. E aí, depois de velho, quando eu fui perceber que os dois literalmente alcançaram a liderança da igreja porque eram empresários, eu fiquei meio assim do nada, velho. Falei, realmente porque a galera tem dinheiro, velho. Eu prefiro ter minhas dúvidas. Não por medo, mas tipo, porra, será, mano? Sabe? Acho que fica muito mais nesse lado. Mas ainda, tipo, não é que pra mim seria uma vontade isso. Não acho que... Acho que até pela parada por respeito à religião, sabe?
Eu prefiro me manter de fora, se eu não sinto que eu tenho conexão, do que só usar meio que de título. Inshallah. Que bom que eles responderam essa pergunta, porque procurando aqui na Torá, eu percebi que eu não sei ler hebraico. Mesmo assim, pessoal, eu espero que esses papos tenham sido produtivos para vocês compreenderem melhor a religião da juventude atual. No próximo episódio, nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo tem: problemas. Família, trabalho, faculdade, vícios. O que não falta nessa vida é picuinha. Então respira, se prepara, e eu vejo você no próximo episódio de Jovens. Com Z.